Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando seu like, galera, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Amanhã o Flamengo estreará aí na Copa Libertadores da América contra os Milionários aí na Colômbia. Nesses vídeos vamos trazer as últimas novidades do Mengão. Estreia na Libertadores. Bom dia, Mauro. Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia a todos. Eu falei depois do jogo lá que esse jogo era para deixar o torcedor do Vasco assustado. Aí o cara fala, tá preocupado com o Vasco? Não, preocupado com o Vasco, a gente comenta futebol. Então a gente fala de todos os times, né? E é muito assustador você ver que o Vasco fez 3 jogos com o Nova Iguaçu, perdeu 2 e empatou 1 que era para ter perdido. Aliás, foi o jogo das 12 defesas do Léo Jardim que o levaram à seleção brasileira, né? E o Flamengo ganhou com o pé nas costas. Então, assim, realmente é muito assustador para quem torce para o Vasco. Você fala, olha a dificuldade que o Vasco teve com esse mesmo time, o Flamengo ganhou assim, de forma protocolar, né? Sem fazer muita força. Foi mal também o Nova Iguaçu, achei que usou uma estratégia equivocada. Mas, enfim, de qualquer maneira, não dá para imaginar que fosse diferente. Acho que o Flamengo cumpriu sua parte. Agora é uma formalidade o jogo do próximo domingo. E pode entrar com tudo nesses 2 jogos da Libertadores. Hoje já está na Colômbia, né? O jogo chegou ontem. Joga amanhã contra o Milionários e na quarta da semana que vem em casa com o Palestino. Vai começar bem, fazer 2 vitórias, quem sabe. O Milionários ele voltou a vencer, mas não é um dos times mais fortes entre os adversários que o Flamengo terá na competição. Não vai ter estádio totalmente lotado, porque tem um pedaço interditado, porque vai acontecer um show. Então, digamos que não é uma altitude assustadora, tipo a da Bolívia, né? Ou de algumas outras cidades, do Peru, por exemplo. Então, acho que é um cenário bem interessante. O Flamengo cumpriu bem a sua missão no sábado. Quem não cumpriu foi a diretoria, que colocou ingresso muito caro. O preço médio do ingresso foi de R$ 96,97. Arquibancada atrás do gol, norte, né? R$ 70 a meia. Não dá, né, gente? Aí não dá. Aí você tem 40 e poucas mil. É lógico, tem 40 e poucas mil pessoas no estádio. É lamentável. Era muito melhor fazer um preço um pouco mais razoável e ter uma lotação esgotada, né? Realmente, aí olho grande dos caras, né? Eu não sei quem definiu bem o preço, foi o Flamengo, foi o Nova Iguaçu, enfim, quem definiu mal. É isso. Dá bom fim dia de também mês, aqui. Feriadão, os caras são Semana malucos. Santa, né? Bom Bom dia, André, bem-vindo. Li tua coluna lá, né? Flamengo venceu sem esforço, não deixa de ser uma boa notícia, né, André? E agora se prepara para essa competição dificílima aí, que é a Libertadores, né? Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe, bom dia a todo mundo. Vamos chegando aí, dando like para mais pessoas. Carioca ainda não é parâmetro, mas assim, o que o Tite já conseguiu colocar, é óbvio que a gente vai ver isso melhor com as sequências de jogos difíceis ao longo do brasileiro, brasileiros junto com as Copas, mas você tem uma média de desempenho, um desempenho esperado do Flamengo, né? E ele consegue, então é um time minimamente confiável, chega num jogo desse e vence sem susto, né? E o Nova Iguaçu, assim, a impressão que me passou é que o Nova Iguaçu sabia que era praticamente impossível conseguir disputar esse título, né? Por conta da disparidade. E aí resolveu dar uma de Fernando Diniz. Bom, vai ser difícil ganhar, que nem no Mundial, né, o Diniz. Vai ser difícil ganhar, então vou apresentar o meu estilo para o Brasil. E aí jogou como joga todos os jogos e tal, tentando jogar, tentando atacar, cedendo espaço também, fazendo uma marcação por encaixe ali, que qualquer driblezinho, qualquer tabelinha, você desmonta aquela defesa. Os 2 zagueiros, os laterais quase nunca estão alinhados com os 2 zagueiros, então o zagueiro está sempre exposto. Então, amigo, aí, querendo atacar, jogar de igual para igual, aí eles pediram para tomar de 5, 6 e só não tomaram porque o Flamengo tem aquela questão, né, de perder. O Pedro perdeu 2 gols, que pelo amor de Deus, né, beleza, fez 2 gols, tem crédito, artilheiro, etc, mas, assim, era para ter sido, quer dizer, perdeu não, um gol foi anulado, né, mas o Flamengo sobrou, né, e jogou com tranquilidade. E já adianto aqui nesse final do meu primeiro comentário que eu já mudei minha opinião. Agora eu quero que seja até o final sem tomar gol. Já que chegou na final, agora já vai estrear a Libertadores, etc. Agora, meu amigo, agora eu quero que termine também sem tomar gol.
não quero que tome gol. Isso tô meu lado torcedor aqui, deixando claro. Antes eu queria que tomasse logo um gol para acabar logo com isso. Agora, meu amigo, já chegou no último jogo, já é praticamente campeão, então que seja sem levar gol aí, fique com essa marca histórica ainda, que no estadual, que não tenha muita importância hoje, mas agora já foi, né? O título já está praticamente garantido, então que seja com essa marca aí. E vocês que fazem parte do nosso clube de vantagem, que vai ter o sorteio daqui a pouco, vocês podem mandar mensagem no chat também, a gente interage. Não entra, ele entra ali, tal, sabendo que tem tudo para ganhar. Um clássico, mesmo o Vasco, bem ou mal, é o Vasco. É o grande rival do Flamengo, é outra história. Então, eu acho que para o Vasco poderia ter sido muito perigoso jogar com o Flamengo uma final, se chegasse até ela, pelo que está jogando. Que é muito pouco. É muito pouco. E esse jogo de sábado eu acho que funcionou bem. O Nova Iguaçu, para mim, foi uma boa régua para mostrar o momento dos dois times. E é bom falar sobre isso, porque o Vasco é SAF. E tem muito investimento ali. Né? Como agora fala Foram também mais de de 100 milhões, eu acho, esse ano de contratação. Mais de 100 milhões. Pois é. E o Flamengo também tem essa história de SAF, né? Então sempre vale a lembrança. Se perguntar para o Pedrinho, o que ele acha do Nova Iguaçu ter ganhado 2 jogos do Vasco e dominado o terceiro ou o segundo, ele ia dizer, não posso responder. Não posso responder. Mas aí é melhor não falar, né? É melhor não falar. Que foi muito constrangedor. Assim, para mim, sábado, isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. Ficar falando, caramba, olha só como tá fácil o jogo. E nós vimos os jogos do Vasco contra o Nova Iguaçu. Olha a diferença. Aí eu fiquei pensando, porra, se é o Vasco aqui, ano passado o Flamengo meteu 4-0 no primeiro tempo. Só que o Vasco agora é SAF. Quando não era SAF, estava ali quebrado na segunda divisão, era uma disparidade muito grande. Teve um dos executivos da empresa que falou, já tem quase 2 anos isso, né? Não, 2 anos. Foi quando isso? Foi no início do ano passado, retrasado? Eu nem lembro mais. Mas falou depois de um Vasco-Flamengo. 2 anos. Foi a última vez que houve um duelo Vasco-Flamengo com essa disparidade, não sei o quê. Realmente, botaram dinheiro, mas, cara, assim, aí não é só uma questão de jogadores, né? Acho que é o trabalho de cada técnico. O trabalho do Ramon Dias ele pode ser muito questionado. Né? Ramon e o seu filho Emiliano, não é para menos. Então, acho que sábado foi uma régua importante para mostrar o momento dos dois grandes rivais. Eu estava vendo aqui, Mauro, por exemplo, tem um número que eu acho impressionante, né? O Flamengo tem mais gols nesse campeonato estadual do que finalizações do adversário. O Flamengo marcou 26 gols e sofreu 23 finalizações. Ou seja, é uma coisa meio assustadora. A segurança ali talvez seja a grande notícia do Flamengo no Campeonato Carioca, agora na véspera para poder estrear na Libertadores, que é quando o ano começa mesmo, porque agora é Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Essa solidez defensiva, você acha que dá até a impressão que o Flamengo... Porque eu não sei se você teve essa impressão também. A impressão que eu tive ontem é que o Flamengo jogou ontem ali de forma protocolar, não parecia nenhuma decisão. Era um jogo protocolar, o Flamengo fez o resultado tranquilamente, mas eu não senti nem o Flamengo apertando, por exemplo. Não sei se você teve essa sensação também. Apertou muito pouco, né? Não teve muito trabalho. Assim, a disparidade dos times é muito grande, né, gente? O salário de um jogador médio do Flamengo paga a folha de pagamento do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu ter chegado nessa final, chegando em segundo, acho que diz muito sobre os momentos de Botafogo, Vasco e até do Fluminense nesse estadual. O Fluminense jogou muito pouco, muito pouco. O comecinho foi até bom, contra os pequenos, empurrando os clássicos para frente, né? Porque estava jogando com o time reserva, ganhou alguns jogos, foi líder. Mas na hora que não entrou numa fase mais importante da competição e o Flamengo deu uma crescida, o Fluminense foi parar em quarto. Que tinha a Recopa. Peraí, a Recopa foi ali durante aquele período de uma semana. 2 quartas-feiras. Quinta-feira. Né? O campeonato durou meses. O Fluminense vinha jogando mal. O Botafogo ontem celebrou, entre aspas, o bi da Taça Rio. Que também é outra coisa que os caras têm que olhar. Ontem eu coloquei lá no Twitter, né? Você está debochando. Eu falei, não, é relevante para o Botafogo. Não estou de sacanagem, não. Vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Graças a esse negócio aí que ganhou. O Corinthians não está na Copa do Brasil do ano que vem, até agora. O Santos não vai jogar a Copa do Brasil nesse ano. E o Botafogo estava fora, garantiu. A Copa do Brasil é importante você estar dentro. Ainda mais quando você é uma SAF, tem um investidor que precisa fazer dinheiro, meu amigo. Agora aí o cara fica com raiva de mim. Fica com raiva de quem é o gestor dessa coisa aí, dessa SAF. Que gasta dinheiro e o Botafogo não consegue se classificar entre 4 times.
Entendeu? Então, assim, eu acho que o campeonato falou muito sobre o momento dos 4 grandes. É lógico, muita coisa pode mudar ao longo da temporada. E é preciso que mude para Botafogo, para Vasco, até para Fluminense. Precisa jogar mais. O Botafogo e o Vasco são 2 clubes que viraram empresa. No momento, assim que. E por que é importante falar isso do ponto de vista do Flamengo? A superioridade do Flamengo também tem um pouco a ver com isso. O momento dos outros é ruim. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado e não achar que está por cima da carne seca, porque nadou de braçada no estadual. Não, os outros 3 estão muito mal nesse começo de ano. Vasco, Botafogo e Fluminense. Então o Flamengo sobrou, mas a gente vai ter uma noção mais clara agora. Amanhã, Libertadores, é fora de casa, é um time colombiano, pode não ser o mais forte adversário que o Flamengo vai enfrentar, mas time que vem motivado, é um jogo para ter cuidado. Estreia, né, brasileiro, estreia. Ano passado foi um vexame total, a eliminação para o Olímpia, entendeu? Se não entrar com tudo, pode se complicar. O Olímpia foi assim, só que foi mata-mata. Então acho que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Eu estou falando muito sobre isso porque fica esse oba-oba todo, mas realmente o Campeonato Carioca ele desafiou muito pouco o Flamengo. Ah, mas o Fluminense é campeão da Libertadores. Sim, mas eu fiquei pensando muito no final de semana. Falei, mas cara, o Vasco é safo. Olha o futebol do Vasco, não consegue enfrentar o Nova Iguaçu. O Botafogo está jogando a Taça Rio. E o Fluminense, pô, até contra a LDU, se você pegar os 2 jogos, o jogo lá em Quito, a LDU teria muito mais chances claras para fazer 1, 2, 3 a 0 que o Fluminense. Mas não fez. Aí tomou 2 gols aqui no Rio de Janeiro. O primeiro, uma bola do Samuel Xavier, do 36º cruzamento, dos 37 que o Fluminense fez no jogo, o Ares cabeçou sozinho e fez o gol. E depois um pênalti bobo, quando os caras tinham um homem a mais, no Renato Augusto. E aí o Fluminense fez 2 a 0 mas não jogou bem. O Fluminense não tem jogado bem. Não tem jogado bem, então acho que assim, o campeonato foi facilitado um pouco pelo mau momento dos demais. O Flamengo não teve adversário, gente. Essa conclusão me parece meio óbvia. Não teve adversário. Por mérito do Flamengo, claro, se organizou, o time está melhor. Mas para saber o tamanho desse time, essa coisa dos 1.055 minutos sem tomar gol do Rossi, desafios maiores tem que vir. E virão. Tem até Palmeiras agora, já no dia 20, me parece, de abril, né? Isso. Em São Paulo. Já também, tem Palmeiras, sábado. Também, entre tem São Paulo, tem Palmeiras. Bolívar. Tem o jogo com o Bolívar dia 24, logo depois do jogo com o Palmeiras, tem jogo lá na Bolívia. Isso. Aí agora começa a parte realmente que vai ser desafiadora. Entendeu? Porque realmente o Campeonato Carioca ficou muito fácil. Pelo bom momento do Flamengo, defesa muito segura e tudo mais, mas os adversários, mesmo os grandes, olha, muito mal. Muito mal nesse começo de temporada. Vejamos se vão melhorar, se vão mudar no transcorrer aí do ano. O Fluminense ele não foi só questão de não vencer clássico, ele jogou pior que os adversários em todos os clássicos. Até aquele que foi 0-0 com o Flamengo mais administrou, as melhores chances foram do Flamengo. Né? Enquanto o Botafogo, aquela escolha de nos desgastamos na Recopa, vamos colocar reserva aqui, porque o Botafogo vai botar reserva também por causa da Libertadores, foi ali que o Fluminense dançou, que estava disputando ali 2º lugar e caiu para 4º. Estava disputando a liderança, né? Eu acho, se não me engano, o Fluminense ainda podia ser. Não, o Flamengo já tinha pegado. Já, né? Mas, não, agora não lembro. Não lembro, porque o Fla-Flu foi por último, não foi? Não foi. Não foi não. O Fluminense Fla-Flu foi a última rodada. O último o Flamengo já era líder. Mas o Fluminense deu muito mole ali contra o Botafogo de botar reserva, porque tinha se desgastado na Recopa, né? E, enfim, prioridade, perder um tricampeonato aí de bobeira. O Fluminense é importante, né? Esse não tem os tricampeonatos que o Flamengo tem. Exatamente. Deixa eu ler aqui as mensagens, tem superchat aqui. O Michael Reis. Bom dia, senhores. O Flamengo sem a bola parece se comportar num 4-4-2 com a Arrascaeta como segundo atacante. Isso pode estar desgastando menos o uruguaio? Abraço. O que você acha, Mauro? Assim, teria que botar um salto alto inédito, né? Daqueles que o cara vai subir e vai tropeçar. Não tem como. E tem mais uma coisa, né, Mauro? O Milionários não vinha num bom momento, né? Eram 7 derrotas, aí pega o clássico contra o Santa Fé, ganha de virada, 3-1 no meio de semana, e ontem, contra o Fortaleza da Colômbia, o técnico Aníbal, ele botou todos os reservas, botou só o zagueiro titular e o goleiro, né? E aí venceu por 2-1, mas com todos os reservas. Então, enfim, além de um desafio difícil, tem uma altitude que não é muito grande, mas tem uma altitude, jogo fora de casa, Libertadores, provavelmente o time estava um pouco mais descansado, né? Primeiro porque o Flamengo teve uma viagem, segundo que o Milionários poupou os jogadores aí no fim de semana, né?
Mas assim, eu acho que o elenco que o Flamengo tem, gente, hoje na América do Sul, o Flamengo tem que se impor contra qualquer adversário. Quando tem um jogo na altitude, você pode dar uma relativizada, porque você vai ter que administrar bem também a questão física, né? É um jogo que exige um cuidado a mais. Além daquela questão da velocidade da bola, essa altitude de Bogotá, 1.000 metros abaixo de La Paz, não é das mais assustadoras. Então, acho que o Flamengo tem que chegar sério, se impor, e colocar seu jogo e voltar com uma vitória. Entendeu? O Flamengo é o time que, mesmo sem ter vencido nada no passado, você pega qualquer noticiário aí pela América do Sul, todo mundo... Essa semana eu estava vendo lá um vídeo de um programa da ESPN Argentina, eles entrevistando o Rossi, goleiro. E meio impressionados de tudo, né, com a questão, pagaram a multa do De La Cruz, como é que é aí jogar no Flamengo? E o Rossi falando bem do clube, da estrutura, da condição, de tudo mais e tal. E os caras, assim, numa de... como é que compete com esses caras? O Flamengo ainda é visto assim, porque realmente sobra, no aspecto financeiro, tem um elenco muito forte. Essas contratações esse ano, especialmente do De La Cruz, foi um negócio muito agressivo, gente. O Flamengo foi lá, quis levar o jogador do River, só vendemos à vista. Tá bom, beleza. Foi lá e tomou o jogador na marra. Até tem gente que fala, por que não trouxe antes? De novo, ele não ia sair do River Plate pela porta dos fundos, estava no meio da temporada, então você tem que primeiro acertar com o jogador, tá? O Flamengo fez tudo corretinho, tentou o jogador, o River não quis papo, a multa, vale a multa? Vale. Conclusão do clube, vale. Ele vale os 16 milhões de dólares. Temos o dinheiro? Teremos o dinheiro no começo do ano. Ok. Procura o De La Cruz, no caso o agente dele, faz a proposta, você topa? Topa. River Plate, está aqui a grana, obrigado e tchau. Levou o cara. Na verdade, você paga o dinheiro para o jogador, dá o dinheiro ao jogador, o jogador que paga a multa, né? Esse resultado do Flamengo, você acha que era esperado pela diferença de valor de elenco, de nomes, etc? GV, não me surpreendeu e não pela falta de qualidade ou qualquer outra coisa relacionada ao Nova Iguaçu, que inclusive é o time que, mesmo tendo esse resultado de 3-0, teve chances para marcar, principalmente no fim do primeiro tempo. O Nova Iguaçu tem todos os méritos, mas o Flamengo está num momento muito bom, muito sólido, muito equilibrado, que é a palavra que o Tite gosta bastante de usar. E eu já esperava que o Flamengo fosse ter uma certa superioridade, sim, principalmente pensando já no segundo jogo, já que o Flamengo tem um jogo de Libertadores amanhã, na altitude. Apesar do Tite ter falado que não vai poupar na semana que vem, a gente sabe que com esse resultado o Flamengo tem condições de poder administrar melhor o elenco, talvez tirar um jogador no intervalo, enfim, dar poucos minutos a atletas que estão mais desgastados. Mas, de toda forma, foi até o que o Andrezinho falou lá no pré-jogo para você, no Band Esporte Clube. Esse é o primeiro vice-campeonato da carreira dele que ele vai ter prazer de comemorar, afinal de contas, para o Nova Iguaçu chegar à final de campeonato carioca, eliminando o Vasco, jogando melhor que o Vasco em todos os jogos contra o time do Ramon Dias, empatando com o Botafogo, enfim, estando na frente dos outros times grandes, já é uma grande vitória, sem dúvida nenhuma, GV. Fernandão, obviamente não acabou ainda, porque ainda tem mais 90 minutos. O Flamengo tem uma vantagem muito grande. Mas eu acho que é bem isso que o Andrezinho falou pra gente lá no pré-jogo. Aliás, um pré-jogo que a gente teve Marco Braz, que a gente teve Andrezinho, que a gente teve Cal. Impressionante o trabalho da nossa produção. Parabéns ao Thales Teixeira, ao João Lidington, toda a nossa produção que estava lá correndo atrás da galera para conseguir botar para vocês com exclusividade ali na beira do campo. E não é fácil conseguir, tanto que a gente vai falar daqui a pouco. O Marco Braz anunciou para o Brasil em primeira mão ali que realmente o Carlinhos estava fechado com o Flamengo. Fernandão, o Tite foi muito feliz, cara. Ele é um ser humano incrível. Quando ele dá moral pro Carlos Vitor, pro Cal. Porque assim, eu tava na beira do campo. O Nova Iguaçu jogou bola, cara. Porque é muito difícil, é muito talento. Tô falando do gol do Flamengo do Pedro, ali o gol 13 mil, foi em 3 segundos. E o Flamengo, sem estar na rotação que a gente tem visto normalmente nesse Campeonato Carioca, com relação à intensidade, subindo o tempo todo a marcação, dificultando a saída de bola. O Tite foi muito feliz quando ele disse para uma repórter na coletiva, que ela perguntou sobre essa parte da intensidade do Flamengo. O Flamengo não foi tão intenso, ele deu uma resposta que é totalmente contundente. A bola que determina onde vai estar a marcação, se ela vai estar lá em cima, se ela vai estar mais recuada, ou se ela vai estar na terceira linha, quando você é atacado. Bom isso, né? Oi? Bom isso, essa resposta, né? É muito boa, até porque é verdade. Depende de onde a bola esteja, porque a equipe adversária também tem qualidade. E o Nova Iguaçu, todas as vezes que o Flamengo subiu, tentou sair jogando. O Nova Iguaçu foi corajoso, não à toa teve chance de fazer o gol. E o Flamengo, na minha opinião, fez o gol em um pênalti totalmente contestável. A gente vai mostrar já já. Totalmente contestável. E os outros gols saíram de bolas rebatidas, né? Bate-rebate dentro da área. O gol foi divide. contra e foi um contra-ataque que qualquer time tomaria aquele contra-ataque. É isso. Não, em que a bola bate um, divide com o outro, e o Pedro
fez um gol ainda em impedimento, em que o VAR foi muito bem. Eu acho que o pé do Pedro estava O peito do pé do Pedro estava impedido. É isso aí. Se ele calçasse 43, como a Tisson falou, ele estaria em condições. Só que é legal a gente ressaltar, GV, o Andrezinho foi muito feliz quando disse isso, porque o Nova Iguaçu em nenhum momento foi covarde. Nenhum momento. Nenhum momento. Ele atacou o Flamengo, se retraiu quando teve que se retrair, porque é o Flamengo, é a melhor equipe do campeonato. E o Carlos Vitor é inteligente o bastante para saber que o contra-ataque do Flamengo é muito rápido e mortal quando você tem espaço para isso. E, enfim, dizer que acabou, matematicamente a gente sabe que não. Mas é muito difícil o Flamengo tomar 3 gols e não fazer nenhum. A gente acabou de ver um lance aqui do Serginho, do Sérgio Rafael, que jogou muito também esse campeonato, que foi o único equívoco do Rossi, e ele cabeceia, ela quase... Ali era 2-1. Ia dar uma esquenta. Aí logo depois veio o terceiro gol do Flamengo. Agora, Dorileu, eu quero falar de um ponto que muito torcedor do Flamengo ainda falava... Ali era 1-1, GV. Era 1-1, né? Era 1-1. Era 1-1, era 1-1. E muita gente falou, cara, o Rossi ainda precisa provar, porque tomou uns gols mais ou menos. Ontem deu até essa vacilada, mas fez 2 ou 3 defesas muito importantes em chute de fora da área, né? É, o goleiro seguro, né? Às vezes que esteve em campo, Pouquíssimas vezes. sabe que às vezes é até difícil para um goleiro que não é tão exigido, que não participa tanto, tá ligado ali para um momento de perigo, porque você dá uma baixada na concentração, é normal, mas ele estava ligado. Isso é mérito do Nova Iguaçu também de poder exigir do Rossi, porque a gente lembra que das semifinais, o Fluminense passou 180 minutos sem acertar o gol do Flamengo. O Nova Iguaçu fez isso no jogo de sábado. Não fez o gol, mas ameaçou o Flamengo talvez até mais que o Fluminense, principalmente no primeiro jogo, onde o Fluminense foi muito mal. E falando sobre o goleiro já, o Fabrício, mesmo tomando 3-0, foi muito bem de novo, né, GV? Impressionante. Se não fosse ele, o Nova Iguaçu poderia ter perdido por 4, por 5. Ele fez